Bom dia, pessoal, tudo bem? Gostaríamos de agradecer, né, a participação de todos vocês em mais esse evento para falar da reforma, tá? Hoje estaremos eu, como sócia aqui de Tex da BDO e a Kathleen, né, que é uma das gestoras aqui do Grupo Cast, parceiro BDO. Vou pedir para ela fazer uma breve introdução e iniciamos em alguns minutinhos aí a parte tributária primeiro e depois a parte de tecnologia. Beleza, bom dia, Bem-vinda, obrigada, Kathleen. Kelly. Obrigada a todos pela participação, né, num tema que, no momento, é o tema do momento, a preocupação do momento, e acho que a gente vem aqui para trazer algumas mensagens, né, para o pessoal, e agradeço aqui, tá, imensamente. Hoje eu faço parte do Grupo Cast, sou arquiteta de negócios do setor privado e especialista da área fiscal. Então, vamos trocar figurinhas aqui, falando um pouco da parte teórica, né, da reforma, e depois introduzir como que a tecnologia, como a área de TI apoia, né, nessa mudança grande que está vindo por aí. Obrigada, Kelly. Perfeito. Como eu tenho apresentado ultimamente, né, os eventos da reforma tributária, eu digo que atualmente são insights, né? O texto tem mudado com uma frequência grande, então nós estamos aqui nesse momento com a redação do dia 9 de novembro, com possibilidade de votação e apreciação na data de hoje ou início da próxima semana, tá? Então, o que trazemos aqui são insights e eu tenho optado por manter um material que tem um pouquinho mais de texto, que ajuda a situar a todos nós o que está acontecendo desde a votação de julho, né? E é óbvio que isso demonstra a movimentação de alguns setores e, por outro lado, a compreensão também das casas no sentido de apreciar o que de fato é relevante e faz sentido em termos de alteração. Então, vamos seguir aqui com a agenda proposta, tá? Nós temos aqui o IVA dual e imposto seletivo, vamos fazer uma abordagem rápida, particularidades de cada um dos itens que seriam alterados na reforma, tá? E também trazemos alguns assuntos polêmicos e uma perspectiva de ambiente profissional e sistêmico aí para tudo que vem pela frente, e coordenado aqui com a participação da CAST, o que muda em termos de tecnologia, ok? Seguindo. O que nós temos aqui? Quando foi criada ou pensada a reforma, né, e ela não é de hoje, a gente tem textos aí desde que eu iniciei a minha carreira, e era algo, por mexer com uma estrutura muito complexa e pelo sistema brasileiro ser federativo, ou seja, a gente tem 3 entes, né, tributantes, que é União, Estados e municípios, isso envolve questões legais, políticas, estruturais e de localização. Então, num primeiro momento, imaginava-se uma reforma para o ICMS no passado, a gente teve um texto sugerido de se iniciar pelas tratativas do PIS e COFINS, e hoje o que nós temos aqui? Um IVA dual, ou seja, ele vai comportar o IBS e o CBS e vai aglutinar, de certa forma, aqui o efeito de 5 tributos, que são IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Inicialmente, o que se esperava era a formação somente do IBS, um Imposto sobre Bens e Serviços, onde tivéssemos uma base ampla, uma não cumulatividade plena, ou seja, eu posso tomar crédito de custos e despesas e insumos, de modo geral, que impactam a minha operação, um cálculo por fora. Então, a expectativa aqui é, eu não vou fazer mais grossap de impostos, e a gente vê as discussões aí dos últimos anos, né, com relação a isso, o imposto sobre imposto, contribuição sobre contribuição, princípio de destino, para tentar equalizar aqui as divergências da regra fiscal, da guerra fiscal, desculpem, do ICMS, e desoneração, como sempre, das exportações e parte de investimentos. Junto com isso, viria o quê? Alíquota padrão, reduzida, potenciais benefícios estruturados, cashback e manutenção dos regimes que são hoje estratégicos para o país e que, de certa forma, funcionam super bem. Só que, juntamente com esse texto, já foi introduzido aqui
incorpora o ambiente IVA, né, IBS, a criação do imposto seletivo, muito parecido com as características do IPI, onde a gente tem ali o caráter da seletividade, da essencialidade, ou seja, quanto mais supérfluo um item, mais tributação ele vai ter. E a gente tem aqui um certo receio do que esse comandante aí novo, né, pode trazer dentro do ambiente da reforma, tá? Então, deixei aqui algumas anotações genéricas, a gente não vai ler todo o contexto, é óbvio, mas o que seria aqui o IS, tá? O IS e os textos em azul eu trago como destaque porque é a redação do dia 9/11. Então, a gente vê aqui um trabalho de acomodar atividades ou acomodar já textos de alíquota e algumas particularidades que vamos pontuando aqui a nossa opinião, tá? Então, o IS é um imposto seletivo, ele vai incidir sobre produção, extração, recentemente incluído, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, esse item prejudicial à saúde e ao meio ambiente, ele vai ser definido em lei complementar. É óbvio que aqui nos moldes do IPI a gente espera uma carga mais elevada para armas e munições, a parte de cosméticos, considerado como supérfluo, bebidas, cigarros, mas a gente também não deixa de ter um olhar aqui de um texto abrangente, ou seja, algo que tem muito açúcar é prejudicial à saúde, alimentos que vêm hoje com aquela informação rico em gordura, rico em açúcares, vai ser prejudicial à saúde no sentido da lista do IS? Meio ambiente, algo que polui, não polui, tratativa de resíduos, efluentes, não sabemos o que vem pela frente aqui, em termos de IS, tá? A determinação do texto do dia 9 é que, no caso de extração, a alíquota máxima é 1% do valor de mercado do produto, então aqui a gente já vê ali incidência de margem, preço final, ou seja, o valor de mercado, e que o IPI não incidiria nos produtos que estivessem no âmbito de tributação pelo IS, até porque na fase de transição, a tendência é que o IPI seja extinto em determinado momento e que o IS permaneça, tá? E não que eles não possam incidir de forma simultânea durante um determinado período. Bom, com relação à aglutinação do ICMS e ISS, o que nós temos aqui? Um imposto novo, que é o IBS, que vai incidir sobre bens materiais ou imateriais, inclusive direitos e serviços. Aqui, a gente vê que discussões do passado de licença de uso, royalties, serviço de locação, que também no texto da reforma está ali um pouquinho escondido, que vai poder ser definido o que é serviço para fins de tributação, estariam abrangidos aqui nessa base, nova base de cálculo que é ampla, né, e que traz, no meu entender, discussões antigas renovadas com um tributo novo, o IBS. Então, quando falamos aqui em direitos materiais, né, bens materiais e imateriais, direitos e serviços, certamente a gente vai ter algumas surpresas aqui em termos de base de cálculo tributável. A gente vê aqui assegurado as características de hoje ao exportador, que é a desoneração nas operações de venda, e manutenção de créditos e aproveitamento. Foi incluído também aqui a possibilidade de aquisição de bens de capital pelos contribuintes com benefício, que num primeiro momento pode ser um crédito integral, diferimento ou redução, tá? Então, são termos familiares hoje, e que justamente o objetivo era não ter essa quantidade de tratativas diferenciadas num ambiente previsto de reforma que pressupõe a simplificação do sistema, tá? A gente tem aqui incidência no destino, o destino também não foi definido ainda no texto da PEC, né, ele fica para a lei complementar, e na nossa opinião, ele renova aqui também discussões hoje do âmbito do ICMS, por exemplo, operações triangulares,
onde ocorre vendas para um estado e entrega no outro, ou ocorre venda para um estado diferenciado com entrega dentro do próprio estado de origem, então é uma operação interna, é uma operação interestadual, onde é o destino, né? São itens hoje pautados em soluções de consulta e que poderão impactar aqui os efeitos de destino em distribuição de IBS no futuro. CBS, a gente põe um pouquinho menos aqui de informação, porque ela é exatamente igual ao que a gente tem aqui em termos de base de IBS. Então, de novo, a gente tem contribuição e tem imposto incidindo sobre a receita, vamos dizer assim, né? Mas ela aglutina quem? IPI, PIS e COFINS. E daqui vem as grandes discussões, principalmente do setor de serviço, onde não se paga IPI, né, porque não há uma produção de itens, e essa base e essa aglutinação, num primeiro momento, traz aqui um incremento de carga tributária para esse setor que tem se pronunciado de diversas formas, no sentido de que a alteração é muito grande e o objetivo da reforma, repito, não é reduzir a arrecadação, reduzir carga, é equalizar a carga. Então, parte dessa distribuição a CBS traz aqui para o setor de serviço. Aquela ideia inicial de ter um único IVA, né, que no caso brasileiro já virou um IVA dual, porque a gente vai ter o IBS, CBS e não somente um IVA, ela vem também combinada com outros itens que estão ali no texto da reforma, né? E que já indicam a manutenção de outros tributos. Então, o IPTU, por exemplo, que nós temos hoje vigente, ele continua, porém com uma base de cálculo atualizada. Não temos maiores informações aqui, tem muita lei complementar pendente para esse projeto de reforma, mas é um tributo extra, né? A gente tem aqui o IOF com o texto renovado, onde foi suprimida a incidência sobre operações de seguro. Então, certamente, seguradoras, bancos, financeiras têm também atuado aqui na discussão, na negociação da razoabilidade da incidência de alguns tributos. E uma coisa que chama muito a atenção e tivemos ontem à noite, então assim, a reforma ela tá tão dinâmica que ontem à noite eu já não tenho condições de repetir a apresentação, né? A gente tem esse texto aqui de PIS e COFINS, onde há uma porta para tributação diferenciada dependendo da atividade econômica, intensiva utilização de mão de obra e porte da empresa, no meu entender, é uma prerrogativa aqui para ajustes do segmento de serviços, talvez porque nós tivéssemos ali a desoneração da folha pendente de análise, porque houve um veto presidencial, e hoje, pela manhã, nós temos a notícia de que o veto ocorreu. Então, na minha opinião, aqui é uma transição que pode ser muito bem utilizada, porque ela trata de PIS e COFINS, e não de CBS, e que pode acomodar, sim, os segmentos que têm intensiva mão de obra como principal custo da operação. IPVA. Então, o IPVA, ele segue aqui também com alíquotas diferenciadas, dependendo do impacto e utilização ambiental. Então, aqui vai um alerta, na minha opinião, para um potencial benefício para veículos pautados aí em meio ambiente, híbridos, elétricos, e, por outro lado, eventualmente uma taxação maior dos que mais poluem. Então, talvez carros antigos aqui tenha uma tratativa diferenciada. A gente vê também benefícios no sentido de tratores e máquinas agrícolas, ou seja, o agro já chega aqui com benefício. A gente pode ter transportadoras também se valendo ou sendo prejudicadas com um IVA maior, nesse sentido aqui de frota, né? E aeronaves agrícolas também beneficiadas. Então, um item que foi introduzido aqui é a parte de veículos aquáticos e aéreos. Então, a gente vê ali
um público que pode usar helicóptero, que pode usar jet ski, barcos, enfim, recebendo uma taxação, e a gente tem uma desoneração de plataformas e a parte de agro, tá? Também sem alíquotas e sem maiores informações no texto atualmente vigente. ITCMD. ITCMD houve uma mudança também nesse texto do dia 9 de novembro, onde se falava em valor de transmissão e incidência ali progressiva, e a gente tem uma alteração para valor do quinhão ou doação, né? Discuti essa semana com um colega de trabalho, também um sócio aqui da área, isso, qual é o efeito prático, né? Parece um texto simples, mas na prática a gente traz para cada herdeiro a tributação da sua parte, e não o valor total, por exemplo, de 1 milhão, 50 milhões, acomodado numa tabela progressiva, tá? Então, a gente até brincou em um evento, estamos aqui disponíveis, né, para cada um com o seu quinhão, para receber doações, tá? Outro item que chama bastante atenção aqui, é a não incidência de transmissões e doações para instituições sem fins lucrativos de relevância pública e social. Essa definição, ela não está na lei, né? O que seria essa relevância pública e social? E aí, na versão de novembro, nós temos a inclusão de organizações assistenciais e beneficentes, entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos. Aqui é um ponto interessante, porque principalmente as empresas que trabalham ali com PPBs, lei da informática, qualquer incentivo onde a renovação, a tecnologia e a implementação, né, de métodos que leve para a gente evolução tecnológica é um custo elevado e, por outro lado, tem determinados incentivos, é interessante ver que os institutos científicos e tecnológicos foram aqui abarcados por essa não incidência. E não bastando, né, o que já existia, que é o IPTU, IPVA, ITCMD e a criação do IBS e da CBS, a gente se depara aqui também com contribuições, tá? Então, a gente tem aqui uma potencial contribuição para a iluminação pública, onde a expansão e a melhoria desses serviços seriam taxados. Então, ele traz um lado positivo de monitoramento e segurança de logradouros. Então, eventualmente, um restaurante, um hotel, algo que tem eventos, vai fazer bom uso dessa melhoria, mas, por outro lado, ele vai ser convidado a participar da, da melhoria com uma nova contribuição. Uma novidade também que tem causado aí grandes discussões é a CID para as operações na Zona Franca, ou seja, quem importar, produzir ou comercializar produtos industrializados ali na Zona Franca, vai ter a incidência dessa contribuição de intervenção de domínio econômico. Não existia até esse último texto, e ela, vocês vão ver no período de cronograma e tratativa de transição, ela tem uma influência muito grande na transição e extinção do IPI. Eles ficam vinculados. Regimes específicos, cooperativas e simples. Então, muito se discutiu no início da reforma, se o simples seria mantido, né? Então, o simples ele existiu para simplificar a apuração de tributos, para ser um recolhimento único, para trazer determinados segmentos e ter uma apuração um pouco mais facilitada, né, inicialmente. O que nós temos aqui o simples ele continua existindo, mas a gente não pode esquecer que todas as tabelas de tributação do Simples, as faixas, são compostas pelos tributos que participam da reforma. Então, o que vai acontecer? Por mais que ele continue a existir e que os benefícios sejam assegurados, que é um tratamento diferenciado e específico, ele é impactado, sim, por essa nova carga, por essa nova distribuição. Tanto que o texto atualmente em vigor, ele já prevê dois tipos de simples. Ou eu opto por um regime único, onde eu não tenho créditos, né? Eu, empresa optante pelo simples, e vou arcar aí com uma nova tabela,
ou eu saio desse regime de tributação e vou fazer o quê? Uma opção para recolher o IBS e o CBS de forma separada, onde eu vou permitir para o meu adquirente um crédito da minha, decorrente da minha operação. Mas, nesse último texto já veio um complemento, ó, em montante equivalente ao cobrado no regime único. Então, assim, a gente vai limitar de alguma forma o crédito da empresa que está no Simples e fez essa opção, em detrimento ali de quem continua no Simples sem crédito nenhum. Então, como a gente não sabe quais serão as alíquotas, quais serão as faixas, não é possível nesse momento determinar se esse regime vai ser atraente. Talvez sim, partindo do pressuposto que você pode gerar um crédito maior para o seu adquirente. E considerando ainda, né, aqui no Simples e Cooperativas, que a gente tem previsto para 2024 o início das tratativas da reforma para o imposto sobre a renda, e a parte aqui combinada provavelmente com o previdenciário, quer dizer, essa tabela ela coberta todos os tributos. Então, será que o Simples ele não começa nesse momento a ser um pouco, destruído, né, para que ele fique mais próximo de uma apuração do que temos hoje, porque tudo que compõe esse regime único está em constante mudança entre o ano de 2023 e agora 2024. Então, de novo, na nossa opinião, aqui requer um pouco de atenção nas simulações, nas tabelas que vão vigorar e principalmente, no sentido de que a reforma do imposto de renda está por vir e certamente sobrando ali somente o item de INSS e a parte, previdenciária, o Simples vai ser bem impactado com essa nova carga. Também foi previsto, né, regimes específicos nas tratativas do IBS e CBS, então a gente tem aqui combustíveis e lubrificantes, eles falam de uma incidência única, então me questiono aqui, é um regime monofásico, uma substituição tributária que já temos hoje, remodelada para os novos tributos? Serviços financeiros, operações de assistência à saúde, contratações de administração pública, e a gente tem aqui a inclusão na última redação do setor de turismo, bares, restaurantes e também, sociedades de futebol. Certamente porque, ao mesmo tempo, tem a discussão do PERSE e da limitação desse benefício para segmentos aqui que são, em comum, tá? Outro item que chamou atenção nesse último texto é a possibilidade de o IBS e a CBS incidir sobre receita ou faturamento ou o valor total agregado com uma alíquota uniforme, admitida a não aplicação das alíquotas fixadas e a não cumulatividade. Então, aqui, para mim, é um ponto muito importante de atenção, porque a proposta é não haver não cumulatividade plena, não se utilizar a alíquota fixada ou sugerida pelo Senado ou a escolhida pelos estados e municípios, e esses dois termos, para quem acompanha principalmente PIS e COFINS, sabemos das discussões dos últimos anos com relação à Lei 9.718 e o conceito de receita e faturamento. Então, assim como trouxemos ali direitos, bens materiais e imateriais na base de cálculo tributável pelo IBS e CBS, trazemos aqui uma porta para uma nova discussão do que é faturamento, do que é receita? Fica a dúvida. Serviços de transporte coletivo e operações de disponibilização de serviços de telecomunicação. Então, a gente sabe que é um setor estratégico também para o país e aqui a possibilidade de uma tratativa diferenciada e, de novo, a menção da não aplicabilidade, da não cumulatividade. Então, aquela ideia inicial da não cumulatividade plena, que deixou muitas pessoas aí otimistas com relação à reforma, eu acho que essa última versão, ela já traz alguns alertas de que exceções vão existir, e a gente chegou na PEC justamente pelas exceções que foram criadas no passado, tá?
Temos aqui também, tratativas específicas com possibilidade de redução de alíquota. Então, hoje, o texto de redução em 60%, ele traz aqui melhorias, né? A gente tem uma abrangência maior para o setor de medicamentos, que não estava bem comportado na versão anterior. A gente tem aqui a parte de alimentos destinados a consumo humano, atividades desportivas, bens relacionados à soberania e segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética. Aqui também, eu vejo pela leitura e pela atuação que a gente tem com clientes, né, a possibilidade de alguns contratos, trazerem essa determinação, né, de segurança, de proteção de dados, LGPD, compliance, controles, tecnologia. Alguns serviços eu acho que com uma redação boa ou uma atividade bem descrita, vão poder fazer bom uso aqui dessa redação que foi incluída nessa última versão. Isenção para serviços de transporte, redução de 100% para a parte de hortícolas, a gente tem aqui de novo incentivo para os ICTs, automóveis, o que me chamou a atenção aqui, automóveis com benefício de redução de 100% para aquisição de pessoas que tenham transtorno do espectro autista, taxistas, mas não foi determinado aqui os serviços de aplicativo. Então, creio que esse texto tende a ter uma mudança ou pelo menos uma discussão pelas entidades do setor, né. Redução de 100% da CBS para a parte de educação, então aqui atenção que é somente o CBS, não o IBS, no meu entender, porque a gente tem benefícios hoje de PIS e COFINS atrelados ali ao ProUni, então é uma forma de manter o que já se tem para a contribuição que substitui o PIS e COFINS atualmente em vigor. Redução de 30%, também um texto novo, muito interessante, após um pronunciamento da OAB e dos setores de serviço. Então, aqui a gente tem o quê? Redução de 30%, onde a lei complementar vai estabelecer as operações beneficiadas relativas a serviço de profissão intelectual, natureza científica, literária ou artística, desde que sejam submetidas à fiscalização por conselho profissional. Então, aqui, certamente, a classe aí dos prestadores de serviços técnicos tem uma possibilidade de ter uma redução não tão significativa, né, dentro das demais, que a gente tem a faixa de 60% e de 100%, mas é o início aqui, pelo menos de uma tratativa diferenciada para quem tem, nos moldes do texto que falamos ali do PIS e COFINS, um grupo, um serviço pautado totalmente em mão de obra. Devolução de IBS e CBS. Muito se tem falado sobre cashback, tá? Mas o texto também é muito vago. A gente fala aqui de população de baixa renda, de devolução dos itens que pagaram IBS e CBS, vinculados também à chamada Cesta Básica Nacional. A Cesta Básica Nacional ainda não foi determinada, a gente sabe que, consideradas regiões, vai ter sim disparidade, né, porque hoje nós temos 27 cestas básicas, cada estado regulamenta a sua, e basicamente são reduções ali na alíquota do ICMS, e agora o texto vai acomodar uma cesta básica nacional, e a gente ainda tem aqui a cesta básica estendida, onde vai poder ter também a influência do cashback. O que se tem por hora é uma devolução prevista da aquisição de gás e energia para a população de baixa renda, que também não foi definido esse conceito, tá? A ideia é que seja um desconto na própria conta ou uma forma de devolução nos moldes aí do que temos de notas fiscais, né, paulista e paulistana. Talvez o jeito mais fácil de controlar essa devolução de fato seja na conta da residência, ou seja, já nem tem a incidência, né? Mas, de novo, determinação via lei complementar. Incentivos regionais, então a gente tem aqui manutenção de isenção, redução, diferimento,
e sempre que possível atento a critérios de sustentabilidade e redução de carbono. Aqui a gente põe um ponto de atenção, porque está muito em voga, trabalhos e indicadores de ESG, então é importante nesse momento que as empresas trabalhem com as informações que elas têm, né. Então por que que eu não posso melhorar, os meus indicadores ESG? Por que que eu não posso implementar, medidas para que eu tenha emissão limpa, né, que eu gere créditos de carbono para serem negociados. Então, aqui certamente é um caminho sem volta no sentido de melhoria dos itens do planeta combinado com a parte fiscal. O texto traz essa possibilidade. As emissões de carbono estão aflorando aí as negociações, contratos, enfim. E, por outro lado, a gente vê termos que já existem hoje. Então, isenção, redução e diferimento, a gente certamente vai ter, por conta desse artigo, tratativas diferenciadas ainda no ambiente pós-reforma. E deixamos aqui o maior ponto de atenção, que é uma alerta desde as primeiras edições aqui dos nossos bate-papos, né, porque não temos a resposta correta por conta dos gaps no texto, que é a não cumulatividade plena que foi prometida, ou pelo menos aspirada, pela PEC, ela não ocorre desde 98, ou seja, qual é o exemplo de promessa de não cumulatividade plena? Quando, se publicou a Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir, né, que rege todo o ICMS no Brasil, existia aqui a previsão de créditos de itens de uso e consumo. Essa prorrogação, ela ocorre de forma frequente desde 1998, agora está prorrogado até 2032 ali, que é justamente a virada da reforma, e ela nunca ocorreu. E a gente vê aqui pelos itens que deixei em azul em destaque na última versão, quantas vezes foi mencionada a não aplicabilidade da não cumulatividade. Em termos de alíquota, o que que nós temos aqui? Foi publicado pelo Ministério da Fazenda no final de agosto, tá? Um material bem rico aqui de estudo de alíquota e carga tributária, tá? Eu fiz até algumas anotações aqui. Ele fez o quê? Ele pegou o país que é da OCDE, que é a Hungria, que tem o maior IVA do mundo, que é 27%, e trouxe aqui algumas variáveis para pautar o estudo brasileiro, onde eles trabalham com o conceito de ato de conformidade. O que que é esse ato de conformidade? Como que eu formo o meu IVA? Eu tenho que levar em consideração índices de sonegação, elisão fiscal, inadimplência e judicialização. Então, o grau em que essas ocorrências existem e que geram a perda de receita para o fisco, é que determina esse hiato de conformidade. Para vocês terem ideia, nos anos de 18 e 19, que é o dado que tem nesse estudo, a Hungria tem um hiato de conformidade de 10%. Então, você olha, os itens são sonegação, elisão, inadimplência e judicialização, certamente o hiato brasileiro é maior. Aqui, fala-se num cenário conservador para o Brasil de 50% acima disso, ou seja, um hiato de 15%. Com base nisso, foi feito esse estudo. Então, o que está determinado aqui? Quanto mais benefício, quanto mais tratativa diferenciada for dada no texto da reforma para determinados segmentos, maior é a alíquota que se alcança no cenário conservador. Então, a gente vê aqui, cenário base, ó, todo mundo pagando a mesma alíquota. Eu tenho um cenário conservador, com esse hiato de conformidade, de uma tributação de 22,02%. À medida que vai acomodando, e vocês vão ver que os percentuais aqui de receita lá de agosto, de alíquotas reduzidas, é 50%. O texto que mostrei para vocês agora já fala em 60%, 100% e 30%. Então, esse estudo foi feito com 50 e 40 e também com benefícios para a cesta básica. Então, nós partimos aqui de 22,02% para um cenário de 27%.
de alíquota. E, sabendo que esse estudo é de agosto, chegamos hoje aqui, meio de dezembro, com uma perspectiva de IVA entre 27,5% a 30%, é o que tem se falado na mídia, e vai superar, inclusive, o IVA mais alto, que é o da Hungria, com dados aqui do hiato de 10%. Então, essa é a nossa perspectiva. Em termos de cronograma de implementação, considerado também o novo texto, a gente tem aqui para 2026 o IBS a 0,1%, CBS a 0,9%, e com um complemento de texto. Poderá haver dispensa se o contribuinte cumprir obrigações acessórias. Quais? Não sabemos. Em 31/12/26, era prevista a redução do IPI a partir de termos expostos em lei complementar. De novo, o texto não complementa essa informação. 2027, nós temos a CBS implementada e a extinção total do PIS e COFINS. O texto novo traz essas duas novas ocorrências. Para 2027, a gente tem a vigência do imposto seletivo e a CID, Zona Franca de Manaus, com cobranças integrais. O que é uma condicionante aqui no texto? O IPI será extinto se a CID Zona Franca de Manaus estiver eficaz. Ou o IPI vai ser reduzido a zero, exceto para as operações da Zona Franca de Manaus, se a CID não estiver produzindo efeitos. Então, a gente vê aqui que inicialmente era previsto a entrada do IBS e CBS proporcional nessas datas, e a gente já tem uma abertura para 3 incidências e ainda a vinculação dessa nova contribuição. De 27 a 28, já está determinado aqui a distribuição de 5 centésimos da arrecadação de IBS para o Estado e o mesmo percentual para o município, sendo a CBS reduzida em 1/10. De 29 a 32, há uma redução proporcional, tanto da incidência do ICMS quanto do ISS e dos benefícios fiscais. Aqui, a gente coloca dessa forma simplória porque existe ali no texto uma metodologia sugerida, fracionada, e na sequência a gente tem ali a arrecadação de IBS e CBS determinadas por teto da União e distribuições proporcionais para o período de 29 até 2078. Então, são mais de 50 anos de transição, e o texto, da forma que está, requer ali um cálculo matemático, né, e atingimento de metas que a gente não consegue enxergar hoje. Então, há a possibilidade desse IVA maior do mundo vir a ser reduzido? Sim. Com as métricas que estão ali, acho que é muito complexo, né, dizer que isso ocorreria de forma rápida e estimar em quanto por cento. Até porque, diante de toda essa transição e do cenário que a gente tem atualmente, e a gente vai colocar aqui alguns insights na sequência, é bem improvável que a União, estados e municípios tenham condições de abrir mão de alguma receita no futuro. Bom, diante de todo esse contexto, que a gente, de novo, reforça, são insights de que o nosso IVA é dual, de que a nossa alíquota vai certamente ser a maior do mundo, de que tributos existentes estão sendo renovados de modo a arrecadar mais, de alguns setores, que estão, de fato, tendo uma tratativa diferenciada, o que não quer dizer que eles terão redução de carga tributária, eles podem, dentro desse contexto de uniformização, ser aí o mais beneficiado, o menos prejudicado, ainda com o incremento de carga. A gente tem também o outro lado, né? A reforma é necessária, é preciso rediscutir alguns itens.
não da forma que ocorre, com a celeridade que está sendo feita. Então, a gente tem participado de alguns fóruns, os profissionais que atuam na área do direito têm criticado bastante o formato, né, e cláusulas pétreas, enfim, coisas que não estão sendo respeitadas na integralidade, mas que podem, com a contribuição de todos os especialistas e mais os entes do governo, produzir um bom resultado para o futuro do país. Então, a gente não discorda da reforma, a gente acha que o formato pode ser melhorado, de forma a que a gente tenha um ambiente de negócios mais saudável e que a gente passe segurança para quem quer investir no país. Dentro desse contexto de tudo que pode ser mudado, que são os insights que colocamos aqui no texto atual, a gente tem hoje as empresas operando no seu dia a dia. Então, o que que nós temos que considerar? O gestor hoje não pode deixar de atuar com toda essa informação. Então, dentro do conceito que falamos aqui na BDO, e eu acho que em todo o segmento tributário, a gente fala de uma governança tributária. Então, foi-se o tempo onde a contabilidade trabalhava de forma isolada, o jurídico não conversa com o contador, a parte de logística só cuida da entrega, e a parte de planejamento não conversa com essas outras partes, porque ele é estratégico, ele é sigiloso. Hoje, a empresa que não conectar minimamente essas 4 pontas, logística, tributário, planejamento e jurídico, certamente vai falhar em algum item, tá? Então, o que que nós trazemos aqui como dica, como recomendação para todos vocês que estão no dia a dia aí da área tributária? A visão do contribuinte nesse sentido, ela não se restringe ao que a reforma propõe para o grupo todo hoje. Ela reforça o que as empresas e as pessoas devem fazer diariamente em termos de melhoria, e a gente visita vários clientes, a gente tem a nossa operação dentro de casa, o perfeito não existe, né, mas a gente pode melhorar um pouquinho a cada dia. Então, enquanto a reforma não vem, o que que nós podemos trabalhar e que sempre foi exigido do contribuinte para ter uma vida mais saudável? Os aspectos paralegais. Então, a empresa e a atividade têm que estar plenamente identificada, definida e compatível com os cadastros que nós temos hoje nos fiscos, né? É hora de rever contrato, atividades, atualizar dados, quadro societário, cuidar de capacidade financeira, porque isso impacta diretamente nos índices de importação e exportação, radar, Siscomex. Então, o fisco sempre usa essas informações que devem estar adequadas para te prover benefício ou te privar deles. Operações com partes relacionadas, é hora de olhar para estudos falando de mútuos, empréstimos, capital, como que a gente trata tudo isso, né? Então, não sou especialista aqui em imposto de renda, mas muito se discute hoje na virada do ano. O que, que a gente vai fazer com dividendos? O que, que vai mudar para o próximo ano? Temos também alguns insights aqui na sequência. Certidões. Então, empresas que participam de licitações, concorrências, é hora de estar com o dado correto, até para ter geração de negócio, receita futura dentro de uma operação muito bem estruturada aqui. Então, as certidões são importantes. Cadastro de clientes e fornecedores, cadastro de insumos e produtos e regras tributárias. Aqui a gente tem uma combinação que produz aí grandes problemas para a tributação atual e que certamente vai impactar o IBS e a CBS. Cadastros obsoletos, tanto de clientes, fornecedores e itens, destinações erradas. Ah, eu coloquei que o cliente não é contribuinte e ele é contribuinte de determinado imposto. Eu não cuido das minhas tabelas sistêmicas em termos de determinação de créditos ou de estornos de créditos ou de vedação a crédito. A minha equipe tem que ter um conceito bem apurado do que é insumo, do que é embalagem, produto intermediário, para que essas tabelas funcionem de forma adequada. Ajustes, né? Quantas empresas têm regimes especiais e acabam na apuração do ICMS, do PIS e COFINS, mencionando ajustes que sequer foram validados, né? Ou que estão ali há um grande período no sistema e que a gente não revisita.
hoje com quadros mais enxutos de profissionais, né, nas áreas tributárias e estratégicas das empresas. E isso tudo vai refletir onde? Nas notas fiscais emitidas, escrituradas nos SPEDs, e também nas operações onde a gente tem aqui movimentação de itens. Então, quem aqui vai dizer que não tem um probleminha ali, um ajuste, uma perda em operações de industrialização por encomenda, remessa e retorno de armazenagem, estoque próprio, estoque de terceiros no seu estabelecimento, vice-versa, e apuração de tributos com relação à responsabilidade. Então, retenção na fonte aqui é um item que é difícil para você utilizar se o seu tomador não te dá as informações adequadas, e por outro lado, é difícil de você ter certeza que recolheu de forma adequada se as operações financeiras não estão sendo tratadas de maneira adequada, ou seja, eu paguei 100% para o fornecedor, para o meu prestador, e ainda assim recolhi um imposto que não foi retido, ou eu fiz a retenção e esqueci de fazer o recolhimento. Então, a gente tem vários gaps aqui nessas tratativas. Lembrando que as penalidades hoje de obrigações acessórias para informações incorretas são maiores, às vezes, do que o próprio tributo devido. Isso nos leva aqui ao próximo quadrante, onde as informações da obrigação principal e acessória é a que são transmitidas para o fisco, e ali tem os seus controles de saldos credores e devedores, e que vai possibilitar os cruzamentos pelo órgão fiscalizador. Então, a receita auferida para ICMS e IPI que consta no SPED, ela tem que ser compatível com a receita que consta no EFD Contribuições e que vai para ICD e para ICF. Ah, mas lá eu tenho outras receitas, receitas que não vêm das notas. Perfeito, são outras contas contábeis, outros controles. E por fim, o conjunto de todas essas informações nos levam ao último quadrante, que é a possibilidade de monetização de créditos, que estão hoje na sua escrita fiscal, solicitação de regimes especiais, atuação nas autuações e defesas e valorização aí das contingências. É hora de fazer um parcelamento, é hora de desistir de uma ação, é hora de criar uma ação e questionar algo e pegar os tributos a recuperar da nossa contabilidade e trabalhar na monetização. E por que falamos isso? As previsões de utilização desses tributos para compensar IBS e CBS não são animadoras. Então, o PIS e COFINS, ele tem uma previsão hoje estabelecida de possibilidade de compensação com tributos administrados pela Receita, e ressarcimento em até 60 meses. É algo até melhor do que nós temos no regime atual. Por outro lado, o ICMS que estiver validado no livro fiscal em 2032, ele vai poder ser usufruído em 240 parcelas. Então, nós temos 20 anos para usar o saldo credor que existe hoje na sua escrita em termos de ICMS. Por isso, é hora de pensar em ECREDAC, pensar em regimes especiais para usar esse valor antes desse período de transição. Até porque os estados, o estado de São Paulo principalmente, tem reembolsado aí os contribuintes de uma forma célere. É óbvio que tem que ter todo um rito de pleito correto, de acompanhamento, mas isso tem ocorrido, a gente tem bastante experiência aqui na área tributária com esse tipo de trabalho, e por outro lado, a Receita vai um pouquinho na contramão. Ela está soltando vários despachos decisórios, homologando parcialmente algumas perdicompes, e já vemos os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, uma análise que a gente faz aqui com alguns clientes, aquela solicitação que eu fiz ali da tese do século, de 100 milhões, onde a Receita falou, olha, eu entendo que você só tem 50, e que eu continuo discutindo para demonstrar que o meu cálculo está adequado, que o meu direito deve ser preservado, se isso se estender até 2033, como que eu vou compensar com a CBS um PIS e COFINS que ainda está em discussão?
Então, no meu entender, isso vai afetar o caixa das empresas, porque eu vou ter 2 regimes funcionando simultaneamente e parte do meu direito creditório parado ali no ambiente judiciário para ser objeto de compensação com um tributo que acabou de surgir. Então, esses gaps e essas discussões certamente vão impactar o futuro aí da CBS e do IBS. Trazemos aqui também alguns pontos polêmicos, né, para depois passarmos a palavra para a Kathleen. O PERSE, né, então alguns segmentos aqui de turismo tiveram o direito limitado, porque a gente tem como database o Cadastur, que é o cadastro das empresas de turismo adequado na database de 18 de março de 22, ou seja, eu estou convalidando hoje um benefício, só que na condição de 1 ano e meio anterior. A gente tem aqui a desoneração da folha de pagamento, então acrescemos essa informação hoje, né? A votação foi ontem, então o veto presidencial não vai prosperar, e a gente tem o benefício prorrogado até 2027, muito importante, principalmente para as empresas do segmento de serviço, e combinado com aquele item de PIS e COFINS, que é uma nova possibilidade ali de desoneração extra, vamos dizer assim, né? Perspectivas. 2024, com mais de 58 leis complementares para serem editadas, então haja leitura aí para a gente da área tributária. Reforma do IR, obrigatoriamente no texto atual, tem que ser proposta dentro de 180 dias após a aprovação da PEC 45. A ADC 49, que são as transferências com não incidência do ICMS para estabelecimentos da mesma empresa. Mais do mesmo, quer dizer, todo mundo tributava, existia uma súmula para não destacar o imposto, e agora a gente tem a dúvida se é opcional ou é obrigatório. O Rio de Janeiro está questionando, né, o texto, a gente tem um projeto de lei para analisar e um convênio. Então, o que nos aguarda aí para janeiro de 2024 vai depender dos próximos 15 dias com relação a esse tema. Também votação recente essa semana, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, o ICMS substituição tributária. Então, temos aqui oportunidade para fazer cálculos rapidamente para que esse crédito possa ser utilizado antes da fase da transição da reforma. Na contramão, a gente tem aqui voto de qualidade do CARF. A decisão agora é pelo fisco. Então, a gente tem que tomar cuidado também aqui com as discussões, sabendo que a probabilidade do contribuinte ter algum ganho não vai ser como antes. E o que participamos de alguns fóruns recentes, os juristas já entendem como possibilidade de questionamento da reforma o pacto federativo, que na versão atual está sendo quebrado, né? Principalmente no sentido de competência e potência, onde juntamos aqui, no caso da CBS, o IPI, que é um imposto, e o PIS e COFINS, que é uma contribuição. E a contribuição tem uma destinação específica, de acordo com a Constituição vigente atualmente. Então, certamente aqui, teses e tudo que já está documentado na nossa legislação vigente vai servir também aí de respaldo para questionamentos e para melhoria da reforma. Deixo aqui também alguns insights para que a minha colega Kathleen possa seguir, que no meu entender vão permear aí todo o ambiente profissional e sistêmico nesse processo todo, mas que já é uma exigência para que a gente trabalhe com dados melhores hoje, tá? Então, a capacitação de profissionais de techs e tecnologia para implementar todas essas mudanças é uma oportunidade ou uma escassez? Então, nós estamos preparados para ler tudo isso e poder implementar junto com os nossos colegas de IT? Em época de BI, Data Science, então as pessoas chegam com nomes lindos aqui, né? Quais dados eu estou trabalhando? Então, se a gente tem dados errados, você vai fazer um gráfico lindo, errado. Então, a gente precisa melhorar, sim, aprimorar a interpretação de textos, estudo de normas e interpretação de normas, para que a gente possa atuar de forma assertiva na criação dos indicadores. Habilidade aqui, né, para garantir a qualidade de processos, procedimentos, controles e apuração dos tributos. Isso já é requerido hoje e pode ser melhorado.
Vamos ter 2 sistemáticas simultâneas até 2032, então vou deixar aqui para a Kathleen, né, o que que a gente vai fazer com cadastro, parâmetro de qualificação, matéria-prima, embalagem, unidades de medida, que é o que a gente vê nos nossos clientes, né, como principais gaps. Para quem usa o SAP, a tão famigerada aqui J1 Betax, as contas de ativo em andamento, que tem aquele depois eu vejo, né, está preparado para o incremento aí das novas regras de transfer pricing, juntamente com a reforma tributária que falamos hoje, mais a reforma do imposto de renda nos próximos anos. E aqueles clientes que ainda hoje a gente sabe que ocorre, né? Relatórios auxiliares e ajustes manuais, o que que a gente compromete para o futuro? É hora de integrar essas alternativas? É hora de pensar em dados incorretos? Eu preciso destruir o meu sistema atual ou eu tenho alternativas? E variação de estoques com o bloco K completo chegando aí em breve. Isso é o que nós temos aqui, gente, de insights para a área tributária. Espero ter contribuído aí para que vocês possam ter discussões ricas nos próximos dias dentro da área de atuação de cada um. E vou deixar aqui as dúvidas e todo esse ambiente futuro para a Kathleen falar o que a tecnologia vai poder ajudar a gente. Beleza, obrigada, Kelly. Uma aula aí sobre reforma, sobre novidades, textos recentes e como você falou, né? A cada dia uma novidade, né? Então, hoje, provavelmente, com um novo texto, nova votação, vamos ver o que vai acontecer. E, assim, aguardamos, né? Todo esse processo aí, como que vai acontecer. E como que vamos sistematizar isso? Que acho que é a dúvida de todo mundo, né? Aonde que eu vou pôr todo esse texto e fazer funcionar e dar certo lá no final, né? Perfeito. Beleza, gente, vou começar a compartilhar aqui, por favor. Bom, gente, então, né, mais uma vez agradeço aí a participação de vocês. Um momento tão importante, né, do país aqui, uma reforma extremamente necessária. Concordo totalmente ali com o que a Kelly trouxe. É uma reforma extremamente importante, necessária ao nosso país, porém, nessa celeridade que vem vindo, há que se ter um pouco de cuidado e preocupação. E nós estamos falando no momento atual, desde que a gente começou lá atrás um pouco, quando a gente falou de escrituração digital, nota fiscal eletrônica, a gente já veio vindo nessa era buscando toda a tecnologia. E agora, mais do que nunca, a gente precisa trabalhar em cima disso. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho o que nós, né, como CAST, como a CAST Group, o que nós, como área de tecnologia aliada à área fiscal, à área tributária, à área contábil e jurídica da empresa, o que a gente precisa prestar atenção nesse momento, né? Ainda temos ali várias leis a serem publicadas, várias modulações e tudo mais a serem trazidas. Nesse momento, temos atividades internas a serem feitas? Sim, temos, e muitas. Né? Então, é importante, e aí trazer como que né, o conhecimento aqui, CAST, de tecnologia, junto com a área que pode auxiliar, né, a todos. Aqui a gente está falando, então, focando aqui nas empresas que utilizam já o SAP. O SAP, ele traz toda ali a modulação, né? Então, por os módulos importantes do segmento do negócio, estruturados, né, de forma a atender, né? Então, todos os seus módulos aqui, fornecendo informações para que a sua solução fiscal, né, a sua área tributária, contábil, possa trabalhar com essas informações e mandar informações ao fisco, né? E a gente falando ali nas esferas estaduais, municipais e federais. Então, atrelado a tudo isso, então, junto com a SAP, a gente está trazendo aqui a solução também CAST, então, o conhecimento CAST SAP com a solução CAST de solução fiscal, né, onde nós temos aqui o Soficom atrelado, né, linkado com o que o SAP está fornecendo de informações. Então, aqui a gente está trazendo informações da parte contábil, informações do processo de vendas, informações do processo de compras, onde a nossa solução, né, então a solução Cash Softcom, dentro do SAP, está buscando essas informações, extraindo essas informações e mandando ela para as diferentes
os diferentes recebedores dessas informações, né? Então, é importante ter aqui que o SAP ele tem toda essa condição e atrelado à nossa solução, né, a solução Cash, só que com solução fiscal. Nesse momento aqui, uma questão muito importante e como que a tecnologia, como que a solução vai conseguir trabalhar e quais são os pontos de atenção. Quando aqui a gente fala de pontos de atenção, o que pode ser feito já nesse momento, o que, que eu preciso fazer nesse momento, a gente está olhando aqui todo o cenário, tudo aquilo que está trazendo informações. Para que todas as operações de entradas e saídas, e vejam que todo esse texto que vem, a gente está trazendo alterações ali dos impostos, a unificação, né, de alguns impostos, a próprio o IVA, né, como que vai ser, quais são as alíquotas que vão acontecer e tudo mais, mas a gente não está mudando a operação de entrada e de saída, ou como isso está acontecendo. E isso tudo vai continuar acontecendo, obviamente. E para que tudo isso funcione certo, que lá na frente não se tenha nenhum problema, ou melhor, que já nesse momento não se tenha um problema, mas lá para frente não se torne pior, a gente está falando de dados mestres, e quando a gente fala de dados mestres, todo o cadastro geral de materiais, o cadastro geral de parceiros, as configurações fiscais, a gente falando, quando a gente fala aqui do SAP, então a gente está olhando para a Jatão Betax, esses três pilares ali, para que tudo aquilo aconteça, ele já está ok? E quando eu falo isso aqui, eu volto um pouquinho, lá em 2007, quando foi publicada o SPED, né, então o Sistema Público de Escrituração Digital, onde veio nota fiscal eletrônica, onde vieram as escriturações, né, ECF, ECD, SPED fiscal, SPED contribuições, onde tudo isso nasceu, ou seja, a gente olhando lá atrás, nada do processo de apuração, naquele momento, aconteceu de diferente. Houve, sim, uma automatização daquilo ali tudo, né? Então, assim, a escrituração digital de tudo aquilo, mas tudo aquilo já acontecia. Então, já naquele momento, já foi um processo de saneamento de dados, de saneamento de base de dados, as quais geravam problemas. E, até hoje, se você ainda tem problemas, você manda teu SPED, você vai ter problemas com teu SPED. Você tem um problema de tributação, você vai mandar uma nota fiscal eletrônica, ela pode ter problemas de autorização, um CST indevido, uma alíquota indevida, enfim. Então, tudo isso não está sendo novo hoje, então já vem de tempos isso vem acontecendo. Outro exemplo que aconteceu, que foi um momento crítico, né, e que viu-se que, na real, era algo que já se tinha, mas não se apresentava naquela modulação, que foi o próprio bloco K, a parte de processo, né, processo produtivo, onde até o processo produtivo, as tuas ordens de produção e tudo mais, elas aconteciam. Você não dava aquela informação daquele molde exigido pela receita, enfim, mas você precisou trabalhar com aquilo ali. E aí houve nesse momento, e a gente, quando olha, então, aqui dentro da CAST, a gente olha tudo isso acontecendo, nesse momento foi um momento bem até engraçado naquela situação, porque quando a gente olhou, então, no SAP, o módulo de processo produtivo, então, a parte ali de PP, quando que o consultor de PP, ele olhava que ele tinha que entender no SPED fiscal, tá? Então, um ponto que a Kelly anteriormente comentou sobre essas interações, e aqui a gente reforça essa situação. Então, é um momento em que as áreas de negócio, né, as áreas internas ali que faz a roda girar no negócio, elas se precisam dessa interação. Então, nesse exemplo do bloco K, né, onde teve essa interação, onde foi feita uma adequação de como essa informação era entregue dentro do SPED fiscal. Então, isso já foi uma mudança, né, de visualização, porém nada novo, né? Outro ponto importante que aconteceu foi a questão do REINF, né? Então, do evento do 4.000, e lá mesmo, lá atrás, quando começou a parte do INSS, quando veio o REINF na sua totalidade, bateu o desespero, e agora, como é que vai ser? Mas, assim, nada mais é do que teu processo de retenção e tudo mais está acontecendo da forma normal. São informações que você já entregava na DIRF,
e daqui a pouco o Reinf absorveu essas informações. Então, assim, foram adequações. E, então, eu vejo que nesse momento, né, quando a gente falando aqui da parte de sistemas ERP e a parte de solução fiscal, a gente está olhando o que eu posso fazer nesse momento se eu ainda não sei o que vai ser a adequação. Vamos arrumar a casa, né? Eu usei esse termo assim, eu acho que nesse momento talvez seja faça sentido, né? Então vamos arrumar a casa, vamos olhar como estão os nossos dados, como está a nossa base de informações a serem disponibilizadas ali para frente, porque vejam ali, nós temos uma fase de transição, como vai ser essa fase de transição? Né? Então, eu preciso estar adequada. Minha única preocupação nesse momento precisa ser como que eu vou entregar num molde, né, novo e como que eu vou permanecer as informações daquele molde ainda antigo, né, vamos usar esse termo antigo, mas é importante que essas informações elas estejam ok, para que minha única preocupação seja o resultado de valores, o resultado da apuração, propriamente dito, e não consertando problemas. Então, quando a gente fala, quando eu demonstro aqui, então, essa base de informações aqui dentro do SAP, todos os processos que precisam ser revisitados, saneados, tratados e deixar ele pronto. Então, é a tarefa de casa. E é nesse momento que a gente aqui, como consultoria, né, como área de tecnologia, junto, né, sendo parceiro dos negócios, das empresas, para que isso aqui aconteça de uma forma, assim como está vindo, de uma forma muito acelerada, para que também se consiga fazer esse atendimento e conseguir deixar isso aqui pronto e entregue ali para frente, na sua nova visão ali. E aqui, trazendo um pouco da visão, então, os dados aqui gerados, né, os dados, a base de informações sendo geradas, o SAP fornecendo essas informações, a solução fiscal, né, aqui o Softcom, Solução Cast, absorvendo, trazendo essas informações e fornecendo para o fisco, nos modos, na forma de pagamento, na forma das obrigações acessórias, nas obrigações municipais, estaduais e federais. A gente vê aí uma simplificação para frente, mas ainda nesse momento precisamos. E o que acontece? O nosso dia a dia, a rotina do dia a dia, todas as informações, tudo mais, elas estão ainda acontecendo. Isso, né? Nem que se dizer o contrário disso. Mas então tudo isso vem acontecendo. E um ponto importante trazido ali pela Kelly foi a questão, as oportunidades, né? Então, lá para frente, a questão dos créditos e tudo mais, como que vai acontecer essa apropriação desses créditos e tudo mais. Então, nesse momento que existe esse período, é mais do que necessário que você tenha essa condição dentro da tua solução de extrair essas informações em forma de relatórios, te permitindo fazer essa análise para você, né, verificar como que está a sua base, como que estão as suas operações e essas oportunidades dos créditos que ainda tem ali possíveis e passíveis de apropriação, de aproveitamento. E aqui trazendo uma visão, né, do Softcom como um todo, aonde tanto ele consegue entrar e apoiar nesse momento. Então, ali, o SAP fornecendo todas as informações e o Softcom recuperando essas informações. Relatórios, na possibilidade de relatórios analíticos que te tragam essa condição de visualizar no teu momento como você está, aonde pode atuar, como que você pode trabalhar nessas oportunidades de crédito, como que você pode trabalhar no saneamento, nas informações que ainda estão sendo geradas de forma incorreta e que necessitam de alguma atuação, né, mais forte, como eu comentei, dados mestres de materiais, parceiros, né, participantes, regras fiscais e tudo mais. Correção de dados, né? Então, é uma ferramenta, é uma solução que te permite, naquele momento, fazer o saneamento daquela informação a nível de fornecer dados para apuração e para as obrigações, e ainda te dá uma condição de você poder voltar e tratar aquela informação na tua base de dados, ali dentro do SAP. Apurações, considerando os impostos diretos e os indiretos, então, que te permite fazer a sua apuração, realizar as suas conciliação, então, é a apuração que está atrelada a todo o teu processo contábil também, que você pode fazer a sua conciliação e fornecer esses dados, né, ter esses dados dentro do seu ERP,
que é muito importante para qualquer momento você poder voltar e visualizar aquele relatório, visualizar aquela apuração, o que foi tratado dentro dela. E um ponto importante, como a gente fala ali da questão de ajustes e tudo mais, ações manuais, e que a gente sabe que isso pode gerar ali para frente uma fiscalização e tudo isso. Então, é importante a gente trazer que dentro da solução, você vai poder fazer, automatizar esses ajustes, tentar tirar esse manual, o que é passível de erro, enfim, a gente sabe que errar é humano, então você pode inserir uma informação incorreta, e o que está acontecendo? Por que essa informação eu não consigo automatizar? O que está acontecendo? Então, olhar e voltar, olhar para dentro de casa para poder resolver esse problema. Então, uma solução que te permite automatizar esse processo e você deixar de fazer isso manual. A questão dos SPEDs, então, uma solução que gera todos os seus SPEDs. E aqui, quando a gente fala, eu citei ali o bloco K, então, quando a gente fala aqui do SPED fiscal, ICMS, PI, né, então, trazendo o bloco K, então, todo ele sendo gerado por dentro da solução, automatizado, você não precisar fazer. Eu já vi em vários clientes, né, que trabalhava de uma forma assim, montava uma carga e jogava ele, convertia num TXT, e para poder entregar. E assim, gente, não é legal isso. A gente está numa era muito rápida, muito automática para tudo, né? Estamos falando aí constantemente de IA e tudo mais. Então é muito importante que a gente olhe para dentro de casa e vamos ver o que a gente vai automatizar. E a gente precisa ganhar tempo, porque ali a área fiscal, ela deixou de ser aquela área de fato gerar apuração, gerar relatório, livro e guia e vai para frente. É uma área estratégica, é uma área que detém todo esse conhecimento. Então, todas essas mudanças, quando a gente fala, tanto com a própria reforma, mas no dia a dia mesmo, alterações de alíquotas, né? Então, a gente está vendo aí, nesse momento, alguns estados alterando alíquotas de ICMS, né, em virtude dessa parte ali da própria reforma lá para frente, né, daquela contribuição ali para os estados. Então, a gente está vendo tudo isso. E aí a área fiscal, ela se torna uma área estratégica para poder mostrar esses resultados. O que vai mudar? O que eu preciso mudar? Então, de novo falando, interação entre as áreas é muito importante. Então, aqui falando, voltando, né, no cenário aqui da solução aqui do Softcom, né, ele atendendo a todas essas obrigações, CMS-PI, PIS/COFINS, REINF, né, o ECD, ECF, e aí entregando, né, todas essas informações de forma, recuperando tudo isso, aquilo que o SAP está fornecendo de dados, que a gente está recuperando essas informações que o SAP está dando de informações ali. Pagamento de impostos, pagamento de tributos, então, acelerando, automatizando esse processo, deixando de que o analista fiscal faça a sua apuração, recupere as suas informações ali e forneça lá para o contas a pagar. Então, podendo entregar essas informações também lá dentro do contas a pagar de forma automática. Encerrou a tua apuração, contabiliza, gerar aquela fatura e caiu lá para o contas a pagar, né? Então, tem toda essa celeridade no processo. E as demais obrigações acessórias ainda, que a gente ainda fala bastante ali das municipais, estaduais e federais, que ainda estão vigentes, né? Então, dentro da nossa solução, da solução Cash, o Softcom, ele permite fazer essas gerações e atendendo a todos esses layouts publicados e válidos, né? Importante dizer que quando você fala de uma solução com robusta e forte como é o Softcom, a gente está falando de toda uma equipe que fica por trás também, trabalhando nesse acompanhamento dessas atualizações. Então, a gente sabe que os SPEDs têm alterações de layout, né? Então, a gente tem o layout 18 aí do SPED fiscal, as próprias obrigações municipais e até as estaduais, né, ainda vigentes, sofrem alterações. Então, a gente tem toda uma equipe que está por trás disso, fazendo todo esse acompanhamento, na forma de entregar essa solução atualizada, vigente naquele momento, né, naquele momento, naquela entrega, seja para qual for a esfera ali. Então, por isso a importância de você ter uma solução ali, o SAP funcionando de forma redondinha e fornecendo informações para a solução para que ela
se utilize dessas informações e possa entregar. E quando a gente fala da questão da reforma tributária, então aqui a gente está falando né, a solução entregando todas essas informações, mas é lógico que a gente, como a CAST, né, como tendo a sua solução, né, dentro aqui do Softcom, estamos ali aguardando, né, ansiosos para que tudo isso que vai acontecer a gente consiga já trazer e também ir adequando a solução, obviamente, ali para isso, para que tudo aquelas entregas, todo esse processo seja atendido dentro da sua legalidade. Alguns pontos importantes aqui, quando a gente fala de solução fiscal, e quando eu estou trazendo aqui para vocês do Softcom, que é a solução CAST. Então, a gente está falando de uma solução que está rodando no mesmo ambiente do SAP, então aquela figurinha que eu coloquei lá, o SAP fornece informações, a solução busca e transfere as suas informações para os órgãos que exigem ali essas informações. Então, é uma solução que está rodando dentro dentro do SAP, né? Então, no mesmo ambiente, certificada, é uma solução certificada, SAP significa que você está trabalhando dentro das boas práticas estabelecidas pela própria SAP. Né? Então, isso é muito importante. Manutenção e adequação de atualizações e necessidades legais brasileiras. Então, isso, como eu comentei, isso tudo vem acontecendo no nosso dia a dia, isso vem acontecendo, e estamos ali atentos, antenados ao que está vindo com a questão da própria reforma tributária. Acompanhamento junto do cliente, como que está a sua usabilidade, como que está a sua aderência e como que está a sua experiência de uso com a solução. Então, isso é bem importante, você tem que estar perto do cliente para conseguir entender como é que está o dia a dia dele, em que você pode ajudar, em que você pode apoiá-lo nesse processo. Não há duplicação de dados, então, tudo aquilo que o SAP está fornecendo são as mesmas informações utilizadas, sem necessidade de carga, sem necessidade de duplicação de bases com relação aos dados. Solução modular, então, assim, é uma empresa prestadora de serviço, então eu não sou contribuinte do ICMS, então eu não preciso ter apuração de ICMS e IPI, não preciso ter despede fiscal e obrigações estaduais, eu preciso ter os demais módulos PIS/COFINS, imposto de renda e contribuição e tudo mais. Então, é uma solução modular que te permite fazer isso, né? Ciclo de vida garantido, então manutenção direta, enquanto tudo aquilo ali estiver vigente, né, então você tem a certeza de que você tem a tua solução atualizada, seja com melhorias, com atualizações, com correções e tudo mais. E abrangência e conteúdo da solução fiscal municipal, nos 3 níveis aqui, né, municipal, estadual e federal. Então, tomando sempre esse cuidado, como eu falei, acompanhamento de todas essas informações, de todo esse andamento de tudo isso, para que a solução esteja em dia, em conformidade com o momento, né, da entrega, da apuração, enfim, como for necessário. Um ponto importante, quando eu comentei em cima da parte de base de dados, né, de informações ali com SAP, importante até, inclusive, às vezes numa migração de um ERP, então vem de uma outra solução para entrar no SAP. Um ponto bem que às vezes a gente vê que isso acontece, não é o copiar e colar essa base de dados, seja de material, fornecedor, parte fiscal, tributação, né, as configurações fiscais. É importante que, quando vai se fazer um processo desse, você olhe o que você tem, o que precisa fazer, sanear essas informações e trazer. Então, não é só copiar e colar. É interessante copiar, sanar e aplicar. Né? Então, é importante ter esse cenário, esse cuidado, né? Até na questão, só trouxe esse parênteses aqui, quando está acontecendo uma migração de ERP, né? De uma outra solução para o SAP. Então, esse ponto de atenção é bem importante. Aqui, quando eu comentei ali da parte de certificação, né, é importante, hoje, a nossa solução fiscal, né, então, o Softcom é uma solução certificada, mantemos as nossas certificações conforme as regras estabelecidas ali pela própria SAP, né, então, nos níveis ainda, o ECC, que ainda está, né, persiste, soluções TDF, soluções S4, né, do DRC, toda a certificação aqui, todos esses novos ambientes, né, as novas plataformas e tudo mais aqui. Então, tudo isso mantendo essa certificação. Então, isso é importante para você ter certeza que você tem uma solução que está ok, está em conformidade e mantida ali com
com as regras estabelecidas e boas práticas da SAP. Então, aqui finaliza um pouco a parte do Softcom, então, trazendo essa mensagem para vocês ali, né, nessa questão, o que se pode fazer nesse momento, ok, é a parte de saneamento de dados, olhar para dentro de casa, porque a gente não está falando que as operações estão mudando, a gente tem que olhar para dentro de casa e deixar que essas informações estejam prontas para a sequência, né, do que vem por aí. Então, essa é a mensagem principal que eu gostaria de deixar para vocês, e isso como que a CAST pode ajudar, né? Então, a CAST ali com a equipe de consultores de implementação, de apoio na questão do SAP e a solução fiscal, né, o Softcom como um todo, podendo, atendendo a todos esses cenários e apoiando nesse processo, né? Então, possui ali relatórios de várias formas que podem ser utilizados para poder fazer essa análise, né, e como que vai ser, o que eu preciso fazer. Então, essa é a mensagem principal aqui, trazendo como que a Cash pode ajudar, então, com o sistema, com o SAP e a solução fiscal, né, com o Softcom atrelado e podendo fazer esse apoio a toda a área. E aqui a parte, então, da certificação. Eu só queria complementar aqui mais para o final, com soluções também de automatização, e aqui quando a gente fala da parte de recebimento de documentos fiscais, então, a solução que pode te apoiar nessa processo de recebimento, atrelada e podendo, te permitindo fazer a validação daquilo que tem no documento fiscal com aquilo que você tem no seu sistema, né, com os IVAs que foram determinados ali dentro do SAP, então, você podendo fazer também essa adequação. Então, duas soluções aqui, trazendo o invoice com o inbound e outbound. O inbound seria a automatização do processo de recebimento de documentos fiscais e visando isso, né, essa comparação com aquilo que tem no documento com o pedido de compra. Então, te permite, antes de dar entrada, antes daquilo ali acontecer, se os IVAs estão corretos, essas determinações dos IVAs, no sentido de permite crédito ou não permite crédito, estão ok, para que antes de tudo acontecer, você já possa ter essa validação ali antes. Então, essa é uma das soluções também da CAST, que é com relação à automatização de recebimento de documentos fiscais, então, o inbound, e o outbound, que é a parte de mensageria, de envio desses documentos fiscais ao Cefaz, né, para autorização. Então, a geração do documento fiscal e o envio ao Cefaz para a mensageria ali de autorização de aprovação de documentos, né, de NFE. Então, aqui, gente, eu finalizo, né, trazendo essa ponta aqui, como que a tecnologia, como que nós, CAST, né, olhando a parte de tecnologia, podemos apoiar a todos aqui, né, nesse momento, nessa fase, nessa mudança toda que vem, né, a mensagem principal ali é olhar, né, para dentro de casa e contar com uma parceira, né, que acho que hoje, mais do que nunca, essa necessidade de buscar uma empresa que seja parceira, que consiga te dar toda essa condição, todo esse subsídio com nível de sistema, com nível de solução, com nível de consultoria, de equipe especializada que possa apoiar nesse processo com essa celeridade, como todas as mudanças vêm vindo aí. Agradeço imensamente aí a participação de todos. Pessoal, obrigada, né, pela participação no evento. A gente está caminhando aí para os minutinhos finais. Caso alguém tenha alguma dúvida, tem o chat aberto aqui. Se a gente não conseguir responder aí nesses minutos, ou se a resposta, né, for parcial por conta do texto da reforma, a gente pode responder também futuramente por e-mail. Enfim, mais para agradecer, e o intuito hoje aqui foi abrir um olhar aí de conjunto, né, de que isso vai funcionar com profissionais capacitados na área tributária, na área de tecnologia, né, Kathleen, e Isso. de forma conjunta, e que hoje, né, já existe aí muito trabalho para ser feito, né, a reforma, ela só vai ser um agente que vai provocar isso, né, de uma forma mais intensa, mas nós sabemos aí de dados incorretos, tudo que vem acontecendo na legislação, né, multas, enfim, e que as empresas precisam trabalhar isso, e acho que chegou a hora, né? Como eu comentei ali, eu vejo a exemplo do que a gente já vem vivendo desde o início do SPED, né? Que não foi nada que não mudou em nada. Nós precisamos sim corrigir, sanar informações para efeito de apresentação, mas nada que informações
novas ou o processo novo tenha acontecido, né? Então, o próprio SPED, como eu citei ali, né, no meu ponto de vista, o SPED, o Bloco K e o REINF, ele veio nessa reestruturação de informação, de entrega de informações, mas não foi nada novo. E isso demandou de muita atividade interna, de muita correção de processo, correção de dados e informações, para que tudo aquilo ali fosse fornecido. Certamente. Bom, não visualizei nenhum questionamento, acho que porque a gente está num período que é até difícil perguntar, né? Não tem alíquota, não tem regra, enfim. Mas fica aqui temos no chat alguém aqui. Esse tá. Pode Tá, o pessoal nosso colocou ali. ir. Vamos seguir aqui. Acho que está subindo agora alguns itens. Perfeito. Bom, pessoal, vamos caminhando aqui para o. Agradeço aí os comentários aqui do chat, né? A gente, na verdade, busca ser um facilitador aqui, né? Então, de fato, eu acompanho o tema da reforma há algumas décadas, né? Então, por esse Exato. motivo, a gente está aqui no sentido de colaborar e orientar a todos. Então, fica o nosso agradecimento pela disponibilidade, né, o tempo de todos na participação, o pessoal da Casting aqui em conjunto conosco. A ideia é trabalhar aí a partir de janeiro, fortemente, né, estamos caminhando para o final do ano, certamente aí no dia 30, o Diário Oficial vai estar robusto de alterações, Isso aí. e é trabalhar em conjunto com vocês, né, nossos clientes, nossos parceiros, para produzir um ambiente com dados melhores e que os nossos negócios possam prosperar em breve e que a reforma, de fato, traga melhoria para todos nós. Então, desejamos boas festas a todos, né, muita saúde, muita prosperidade e muito sucesso aí para a gente na carreira, para tocar todas essas mudanças, e parte delas, acho que nossos filhos e netos que vão ver de verdade, Isso né? aí, pôr a mão na massa, com certeza. Eu agradeço também a todos, tá? Aqui como cast, então ficamos também à disposição para quem, né, tiver interesse em conhecer mais e tudo mais. Então, fico à disposição e desejo a todos também aí boas festas e boas novidades, que 2024 acho que vai vir bombando com novidades para gente. Certamente. Beleza, Obrigada a gente. todos e até breve. Obrigada. Tchau, tchau. Bom Tchau, dia. tchau.